Nos próximos minutos, você vai se deparar com uma verdade que Freud tentou esconder até de si mesmo. Algo tão perturbador que seus próprios seguidores apagaram dos livros, queimaram nos arquivos e fingiram que nunca existiu. Porque se você souber disso, algo muda. Não só no modo como você vê as mulheres, mas no modo como você se enxerga. E esse tipo de poder é perigoso demais para ser entregue a qualquer um. Isso não é uma análise rasa sobre comportamento. Isso não é sobre namoro, nem sobre atração. Isso é sobre um código oculto, um código enterrado no inconsciente feminino, enredado nas raízes mais primitivas da psique. Freud, ao vasculhar os sonhos, as neuroses e os silêncios das mulheres, encontrou algo que a civilização moderna não está pronta para aceitar. E talvez você também não esteja. A história começa em 1895. Uma mulher da elite vienense, Anna von Lieben, entra no consultório de Freud com sintomas de histeria, convulsões emocionais, paralisias sem causa física, angústias inexplicáveis. Ela odiava o marido, mas não conseguia deixá-lo. Sentia-se prisioneira, mas era incapaz de explicar de quê. Freud, então um jovem neurologista, decidiu explorar sua mente como um arqueólogo investiga ruínas antigas. E o que encontrou debaixo da superfície era mais sombrio do que qualquer um imaginava. Ana não apenas desejava a liberdade, ela desejava o oposto. Ela fantasiava com dominação, humilhação, até violência. E mais inquietante, não era um caso isolado, era um padrão. Freud escreveu em uma carta pessoal: a mulher civilizada é uma máscara. Por trás dela, vive uma criatura faminta, crua, arcaica. Aquilo não era exagero, era diagnóstico clínico. E era só o começo. Dora, outro caso famoso de Freud, intensificou ainda mais essa visão. Uma jovem de 18 anos acusou o amigo do pai de abuso. Mas nas anotações de Freud, um detalhe perturbador aparece. Ela não ficou horrorizada com a investida. Ela ficou excitada. Quando o homem recuou, ela se enfureceu. Não porque ele a assediou, mas porque parou de assediá-la. Isso levou Freud a cunhar o conceito de erotização da recusa. Quanto mais inacessível o objeto do desejo, maior o fascínio. Quanto mais se nega, mais se quer. Agora pare e pense sobre os rituais modernos do amor. Quantos homens foram ensinados que insistência é assédio, que não sempre significa não, que o respeito absoluto é a única via possível? E, no entanto, a história e os próprios dados de Freud sugerem outra coisa, que o desejo feminino prospera no atrito, na tensão, na ausência de consenso imediato. Cleópatra conquistou impérios com a arte da recusa. Musas medievais eram adoradas justamente por serem inalcançáveis. E até hoje, o charme do difícil de se obter ainda alimenta fantasias secretas. A cultura atual, obcecada por igualdade, esconde uma verdade brutal. O desejo feminino é construído sobre desequilíbrios. Não é uma busca por conforto, é uma busca por intensidade. E intensidade exige risco, exige incerteza, exige desigualdade momentânea. Freud sabia disso, e por isso foi censurado, porque sua visão não servia à utopia igualitária, servia à realidade psicológica. Avancemos até o ano de 1953. Alfred Kinsey, o pai da sexologia moderna, mediu a excitação de mulheres diante de diferentes estímulos. O resultado foi devastador. Narrativas de sedução forçada despertavam mais reações fisiológicas do que cenas consensuais. Em outras palavras, o corpo das mulheres reagia com prazer a situações que a consciência condenava. Kinsey, aterrorizado com as implicações sociais, escondeu os dados. A ciência tinha batido de frente com o dogma cultural e perdeu. O que isso significa para você? Que os jogos que você aprendeu a evitar, o mistério, a imprevisibilidade, o afastamento estratégico, não são artimanhas baratas. São imperativos biológicos. Significa que o cara legal termina em último não por ser gentil, mas por ser previsível. Porque o desejo não respeita as regras da moralidade. Ele segue outras leis, leis mais antigas, leis que operam no subterrâneo da mente. Freud ousou dizer que as mulheres não invejavam o pênis por sua anatomia, mas por seu simbolismo, poder, agência, iniciativa. O desejo feminino, dizia ele, é passivo apenas na aparência. No fundo, ele deseja ser conquistado, tomado, dominado, não por fraqueza,
mas porque é através da rendição que ele se realiza. É por isso que até as mulheres mais independentes sonham, secretamente, com submissão. Por isso, os romances bilionários, a cultura BDSM e os contos de dominação florescem em meio à era da liberdade sexual. Vamos avançar algumas décadas até os anos 50, quando o psicólogo John Money realizou experimentos tão polêmicos quanto os de Kinsey. Ele investigou o que as mulheres diziam querer e o que seus corpos realmente respondiam. A discrepância era brutal. Enquanto relatavam preferir homens sensíveis, estáveis e carinhosos, seus corpos reagiam com intensidade a imagens de homens dominantes, imprevisíveis e até perigosos. Suas pupilas dilatavam, a pele suava, o coração acelerava, mas quando questionadas, elas mentiam. Mentiam não por maldade, mas porque nem sabiam o que as movia. Money escondeu os resultados, como Kinsey, como Freud, como tantos outros que descobriram o que não era conveniente, porque admitir que a atração feminina flerta com o risco é abrir a caixa de Pandora da civilização. É reconhecer que o amor ideal vendido por Hollywood é um teatro moral que encobre um instinto mais primitivo e que, no fundo, boa parte do que chamamos de civilidade é só repressão bem treinada. A prova está por toda parte. O sucesso avassalador de romances sombrios onde as protagonistas se apaixonam por mafiosos, sequestradores, figuras perigosas, a explosão de plataformas como o OnlyFans, onde mulheres pagam para serem dominadas, humilhadas, controladas, mesmo enquanto clamam por respeito e igualdade em seus discursos públicos. A contradição não é um defeito, é o sistema operacional. Freud chamou isso de Tanus Effect, a atração erótica pelo que destrói, a fascinação pela energia proibida. É por isso que tantos homens vivem confusos. Eles seguem o script. São gentis, leais, sensíveis, fazem tudo certo e mesmo assim são rejeitados. Enquanto isso, os homens que ignoram essas regras, que mantêm uma presença firme e até mesmo fria, são os que despertam obsessão. O paradoxo não está no comportamento feminino, está na ilusão em que os homens foram educados, porque o desejo não é conquistado com lógica, mas com presença, com imprevisibilidade, com tensão não resolvida. Mas não se engane. Isso não é culpa das mulheres. Essa foi a percepção mais mal compreendida de Freud. As mulheres não escolhem desejar o que desejam. Elas também são prisioneiras de um instinto arcaico, de uma fiação neural que antecede qualquer discurso. A diferença é que a sociedade permite a elas um teatro. Elas podem negar o que sentem, podem fingir que não querem. Já o homem, quando admite o que deseja, é taxado de tóxico, machista, perigoso. E por isso, muitos vivem na sombra, odiando o que são e implorando por uma aceitação que nunca vem. Freud já sabia e avisou que o preço da civilização seria a castração emocional dos homens, um processo lento, imperceptível, no qual eles seriam ensinados a amputar sua força, sua ousadia, sua presença, tudo em nome de uma paz ilusória. E o mais cruel, quando finalmente se tornassem o homem ideal, gentil, sensível, vulnerável, seriam abandonados, porque, paradoxalmente, quanto mais um homem se molda ao desejo explícito de uma mulher, mais ele apaga aquilo que a atraía de forma inconsciente. Veja o caso de Michael, 32 anos. Engenheiro feminista atencioso, prestativo, fazia o jantar, lembrava de datas importantes, amava com dedicação, sua namorada o elogiava, mas o deixou. Suas palavras foram um golpe gelado. Eu te amo, mas não estou apaixonada por você. A paixão morreu porque a previsibilidade matou o mistério, porque Michael virou um espelho, não um desafio. E o desejo, como já dizia Freud, nasce da tensão entre o que se tem e o que se escapa. Essa tensão é a base do chamado paradoxo hedônico. Dê tudo a alguém e ela se acomoda. Retenha algo e ela enlouquece para conquistar. O desejo precisa de escassez, de contraste, de um jogo de luz e sombra. E é por isso que tantas mulheres desprezam homens emocionalmente disponíveis demais. Não porque são ruins, mas porque não provocam movimento interno. São fáceis demais de entender. E o que é fácil não instiga, não fascina, não seduz. Isso não é crueldade, é neurologia. David Buss, antropólogo, reforçou essa tese em estudos de retenção de parceiros. Descobriu que as mulheres, universalmente,
se sentiam mais atraídas por homens que outras mulheres também desejavam, e menos atraídas por homens muito disponíveis. Isso não é cultural. Isso é biológico. O que é raro, o que é disputado, torna-se valioso. O que se oferece sem custo, sem desafio, se torna invisível. E por isso, quando um homem gira sua vida em torno de uma mulher, ele sem querer se autodestrói, porque rompe com o princípio mais primitivo do desejo, a escassez emocional. Mas a resposta não é manipulação. Não se trata de se tornar um canalha cínico ou um mestre dos jogos. Trata-se de domínio interno, de entender que quem vive para agradar se perde de si mesmo. O homem que compreende essa lógica para de perseguir e começa a atrair, porque não está mais tentando ganhar algo, ele já é o prêmio. E é nesse momento que tudo se inverte. A mulher deixa de ser o centro e passa a orbitar ao redor de algo mais raro. Um homem que não implora, que não se explica, que apenas é, com presença, com direção, com silêncio. Em 1936, um nome quase apagado da história lançou luz sobre uma das descobertas mais arrepiantes da psicanálise. Sandor Fenzi, discípulo radical de Freud, realizou um experimento simples, mas revelador. Colocou mulheres para ouvir duas vozes masculinas gravadas. A primeira era doce, gentil, conciliadora. A segunda, profunda, pausada, indiferente. O que aconteceu? 87% das mulheres demonstraram sinais físicos de excitação apenas com a segunda voz, mas quando foram perguntadas, racionalizaram. Disseram que preferiam a primeira. Mentiram para si mesmas, porque nem elas sabiam o que as comandava. A neurociência moderna não só confirma esse padrão, como o aprofunda. Um estudo de 2019 da UCLA monitorou o cérebro de mulheres enquanto eram expostas a imagens de diferentes tipos de homens. Quando viam rostos simpáticos, sorridentes, carinhosos, nenhuma reação nos centros de prazer. Mas quando eram expostas a imagens de homens com expressões de desaprovação, controle e frieza, o núcleo accumbens, centro cerebral de recompensa, se acendia como uma roleta viciada. O prazer, portanto, não vem do carinho, vem da imprevisibilidade, da tensão, do risco. Agora pense nas relações que você já presenciou ou viveu. Quantas vezes você viu uma mulher rejeitar um homem gentil, estável e presente, para voltar correndo para o ex tóxico que a desprezava? Quantas vezes mulheres inteligentes e independentes se perdem emocionalmente por homens que oferecem pouco ou nada, além de confusão? Isso não é disfunção, isso é estrutura. Estrutura ancestral, moldada pela evolução, codificada na biologia como forma de filtrar os mais aptos. Elas não querem o frágil porque a fragilidade no inconsciente feminino rima com morte. Freud já apontava isso quando observava o fenômeno do teste invisível. Toda vez que uma mulher inicia uma briga aparentemente sem sentido, faz um comentário cortante ou cria um conflito do nada, ela está testando, não conscientemente, mas biologicamente. Está avaliando se você é firme, se você se desequilibra, se você implora, porque se você quebra sob pressão emocional, ela sente, ainda que sem saber, que você não pode protegê-la do mundo lá fora, que você não é o porto seguro, que você não merece ser seguido. E isso nos leva ao estudo ignorado de 1951, conduzido por Erik Erikson. Ele analisou casais de longo prazo e descobriu algo que poucos têm coragem de admitir. Sempre há uma hierarquia invisível. Sempre há um polo mais estável, mais denso, mais centrado. E, invariavelmente, quando o homem abdica desse papel, quando se torna emocionalmente maleável, quando cede demais, quando se desculpa por existir, a mulher perde o respeito. Não porque ela é má, mas porque a natureza não negocia com a insegurança. No inconsciente feminino, a fraqueza masculina é lida como traição genética. Vivemos numa era de discursos polidos, de hashtags sobre empoderamento e de ideais sobre parcerias igualitárias. Mas o desejo vive noutro tempo, numa camada mais primitiva da psique, onde não existe coerência entre o que se diz e o que se sente. Mulheres afirmam que querem sensibilidade, mas se encantam com frieza. Dizem valorizar diálogo, mas perdem o fôlego diante de uma ordem bem dada. Exigem segurança, mas se perdem no abismo da tensão. O inconsciente não segue a cartilha progressista, ele segue o cheiro da força.
E é justamente por isso que tantos homens vivem o colapso emocional em silêncio. Eles acreditaram nas palavras, ajustaram suas emoções, sufocaram seus impulsos, lapidaram sua presença, fizeram tudo certo e mesmo assim perderam, porque o jogo nunca foi declarado, nunca foi justo. A mulher moderna pode até dizer que deseja igualdade, mas seu corpo grita por assimetria. Ela pode afirmar que quer estabilidade, mas seu sistema nervoso anseia por instabilidade emocional cuidadosamente calibrada, aquela que pulsa entre o domínio e o risco. E essa incoerência não é exclusividade feminina, é o espelho de uma cultura que mascara instinto com moral, mas a biologia é surda às boas intenções. Não existe código de conduta que silencie o cérebro reptiliano, e o que Freud entendeu, e foi punido por entender, é que por trás de cada racionalização existe um desejo pulsante, inconsciente, faminto por ser lido. O desejo feminino, por mais que tente se adaptar à linguagem moderna, ainda opera como em tempos tribais. Ele precisa sentir a presença de alguém mais forte, não no corpo, no espírito. Por isso, o silêncio de um homem firme vale mais do que 1000 declarações de amor. Por isso, uma ausência calculada machuca mais do que a indiferença, porque o cérebro feminino reage não ao que é dito, mas ao que vibra no não dito. E é aqui que o verdadeiro poder emerge, não no controle agressivo, mas na autossuficiência que impõe respeito sem esforço, na imprevisibilidade que mantém viva a chama do mistério, na energia masculina que não se dobra, mas também não precisa atacar para existir. A mulher pode até zombar de homens dominantes em público, pode criticar os machos alfa, pode dizer que quer algo diferente, mas basta um olhar firme, uma palavra dita com convicção, uma recusa que não precisa de justificativa, e o véu cai. A excitação acende, porque o desejo é um animal cego que não entende linguagem, só sente hierarquia, e é aí que muitos homens se perdem. Ao tentar conquistar através do afeto, acabam oferecendo fraqueza, e a mulher, mesmo sem saber por quê, sente náusea, perde o brilho e parte. Segundo Carl Jung, toda mulher carrega dentro de si um arquétipo masculino idealizado, o ânimos. Esse ânimos, porém, não é o homem perfeito dos filmes românticos. Ele é instável, sombrio, fascinante. É o cavaleiro errante, o lobo solitário, o deus em fúria. É por isso que tantas mulheres se envolvem com homens emocionalmente indisponíveis, não por carência, mas porque essas figuras refletem em silêncio a imagem interior que habita o inconsciente feminino. Um homem que não é real, mas que ativa fantasias reais. Não é seguro, mas é magnético. Não é previsível, mas é mitológico. É aí que o cara legal perde de lavada. Ele entra pela porta da razão, mas o ânimos mora na escuridão. Ele quer o herói ferido, o guerreiro silencioso, o rei exilado, alguém que carrega o mundo nos ombros, mas não compartilha esse peso com qualquer um, alguém que possui presença sem precisar dizer que está ali. E quando uma mulher encontra esse tipo de energia num homem real, mesmo que não saiba explicar, seu corpo reage, sua mente entra em estado de confusão, e o desejo explode entre o que ela quer admitir e o que ela não controla. Esse conflito interno gera o que Jung chamava de inversão da consciência. A mulher diz que não sente, mas sente. Ela afirma que não quer, mas procura. E o mais intrigante, quanto mais ela racionaliza, mais o corpo denuncia. Isso não é dissimulação, é dissonância arquetípica. O ânimos não responde à coerência, ele responde à energia, à vibração do mistério, à firmeza silenciosa, a sensação de que, se ela escorregar, será dominada. E paradoxalmente, é aí que ela se sente mais viva, não por submissão social, mas por um impulso de dissolução momentânea do ego. Freud chamava isso de gatilho da rendição inconsciente. Não se trata de violência ou abuso, mas de uma liberação de controle que, no contexto certo, se transforma em êxtase. Mulheres não querem homens fracos fingindo força, nem homens fortes implorando amor. Querem aquele que não precisa se provar, aquele que carrega silêncio e decisão no mesmo olhar, que não se curva nem grita, que está centrado. E por isso mesmo, é irresistível, porque seu poder não está no domínio, mas na ausência de necessidade. É aqui que o segredo começa a se formar como estrutura, quando o homem deixa de tentar ganhar uma mulher e começa a ser o homem que ela projeta em seus sonhos mais profundos, aquele que ela jamais admitiria desejar,
mas que seu corpo implora para encontrar. O arquétipo da presença, o símbolo do poder interior, o eco do animus que vive dentro dela e que, se ativado, transforma o jogo inteiro. E então, o desejo não é mais conquistado, ele é inevitável. No fim das contas, o que este mergulho revelou não é apenas sobre mulheres, é sobre você, sobre o homem que você foi treinado para não ser, sobre a versão de si mesmo que você enterrou para ser aceito. O desejo feminino, como Freud descobriu e a sociedade ignorou, não busca igualdade, busca presença, busca força silenciosa, busca alguém que ela não possa controlar e, por isso mesmo, queira seguir. O desejo não nasce onde há segurança absoluta. Ele nasce no espaço entre o perigo e a devoção. E aqui está a verdade que ninguém vai te dizer. A mulher não deseja aquilo que você oferece. Ela deseja o que você representa, o que pulsa por trás do seu olhar, o que escapa do seu silêncio. Não importa o quanto ela diga que quer afeto, compreensão e estabilidade. Se você não for um enigma, ela vai te decifrar e te abandonar. Não porque não te ame, mas porque o amor sem tensão vira tédio e o desejo morre. Você foi enganado para acreditar que deveria ser tudo: companheiro, terapeuta, servo, melhor amigo. E quanto mais você cumpria o papel, mais você desaparecia. Porque o desejo não respeita a utilidade. Ele respeita poder. Não o poder bruto, mas o poder de manter-se inabalável. O poder de não se dobrar por medo de perdê-la. O poder de não pedir para ser amado. Porque, no fundo, quanto menos você implora, mais ela se entrega. Então, não se trata de manipular. Trata-se de lembrar. Lembrar que seu valor não está em atender às expectativas dela, mas em representar aquilo que ela mesma nega querer. Ser o eixo, ser o enigma, ser o homem que não cabe nos moldes do discurso moderno, mas que desperta algo que ela mesma não entende. O desejo, como dizia Freud, não tem consciência, mas ele sempre encontra o caminho de volta ao perigo. E agora eu te pergunto, você vai continuar tentando ser o homem que ela diz que quer, ou vai se tornar o homem que ela secretamente deseja, mas jamais confessaria nem para si mesma?